Aleluia. Maria é levada ao céu, alegram-se os coros dos anjos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos, elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-os de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos a Assunção de Nossa Senhora aos céus e somos chamados hoje, tal como dizia nota penitencial, a olharmos a Virgem Santíssima que na ordem da graça já experimenta aquilo que nós somos chamados a viver um dia, que é a ressurreição plena de Cristo no hoje. Como é que se vive isso? Não ficando escravo das circunstâncias, mas acima de tudo colocando o nosso coração nas coisas do alto. Semana passada nós meditávamos, não é, Elias que adentra no deserto, e éramos interpelados a alinharmos o nosso propósito com o propósito de Deus, para que a gente consiga de fato cumprir a nossa missão. É curioso que quando Elias adentra no deserto, a impressão que dá é que ele saiu caminhando a esmo, sabe? Sai andando, até cansar. Ele deita à sombra de um junípero, uma árvore frondosa, e ali pede a morte. Só que depois de alimentado 2 vezes, ele consegue ir até o Horebe, o Monte de Deus, porque ele tem um propósito, sabe para onde está indo. E só consegue abraçar esse propósito, lembrar o Evangelho, quem não se prende às circunstâncias humanas. Quantas vezes nós somos que nem o povo de Jesus, no Evangelho da semana passada, que conseguimos somente enxergar sinal de Deus quando tudo é favorável, mas quando se exige comprometimento, nós não queremos mais nada. O mesmo povo que quer proclamar Jesus Rei, quando ele multiplica os pães, é o mesmo povo que começa a contestá-lo, como diz que ele é o pão do céu. Perceba, enquanto é favorável, enquanto é milagre, enquanto é bênção, enquanto é graça, tudo certo. Mas quando se exige comprometimento, é que a coisa aperta. E éramos chamados também a não entristecer o Espírito Santo, com o qual nós somos marcados. E como é que se entristece o Espírito Santo? Não vivendo aquilo que o Senhor espera de nós. E para celebrar hoje, é preciso que tenhamos claro o que meditávamos semana passada, porque se nós não conseguiremos entender o que Deus tem a dizer para nós. Primeiro, quando se fala de dogma, as pessoas entendem o dogma como se fosse uma verdade imposta. Você já ouviu isso? A pessoa fala: não, eu sou católico, mas eu não aceito os dogmas. Normalmente quem não aceita é porque não entendeu. O dogma não é uma doutrina imposta, é um fato incontestável. Entenda,
O conteúdo do dogma ele não é alterado, mas a compreensão dele é progressiva. Não é que o dogma, um dia ele vai se estendendo de compreensão. Nós que vamos conhecendo mais ele. Para trazer para a nossa compreensão, o dogma é uma expressão tão perfeita de fé que ela é inquestionável. Por que é inquestionável? Não é porque é imposto. Você tem que acreditar, é desse jeito, mas é uma expressão perfeita. E quando falamos da Assunção de Nossa Senhora, nós estamos falando de uma celebração que desde o século V é celebrada na igreja. E que no ano de 1950, o Papa Pio XII, uma curiosidade, pela primeira vez, um Papa, fazendo uso do dogma da infalibilidade papal, proclama um dogma. O que é infalibilidade papal? É a afirmação de que, em questão de fé e costume, ele é infalível porque ele fala pela autoridade que foi dada de Cristo, a ele como Pedro entre nós. E quando falamos desse dogma propriamente, como dizia mesmo do penitencial, repito agora, nós somos chamados a olhar para Nossa Senhora e nos perguntar, será que eu tenho vivido da mesma maneira? Será que eu tenho olhado a Cristo como referência primeira e fundamental da minha vida? Ou ainda, como semana passada, eu tenho me prendido às circunstâncias? Você pode prestar atenção que em nenhum momento, quando o anjo aparece no versículo 28 da Nossa Senhora, ele pede que ela vá à casa de Isabel. Ela fica sabendo que a sua prima está grávida e diz que ela vai apressadamente. Ou seja, Nossa Senhora tem uma atitude de prontidão que muitas vezes nos falta. A gente sempre fica naquela esperando uma confirmação, assim vai dar certo, eu preciso ter certeza absoluta, e nós muitas vezes fazemos isso com coisas fundamentais e essenciais que não precisa. Gente, precisa de alguma revelação extraordinária para eu saber que eu tenho que amar Deus acima de todas as coisas e tenho que amar as pessoas como eu me amo, sim ou não? Claro que não, gente. Está claro ali. Eu preciso começar a praticar. A Virgem Santíssima tem um coração tão alinhado com a graça, com aquilo que Deus esperava, que de maneira pronta ela vai e faz o que tem que ser feito. O que mais tem faltado entre nós é fazermos aquilo que tem que ser feito, e a palavra já tem nos orientado. Mas para que isso aconteça, é preciso uma decisão, é preciso um coração mergulhado na graça, e é muito bonito o que acontece nesse evangelho. Perceba, quando Nossa Senhora se encontra com Santa Isabel, vai dizer a palavra que a criança, ela pula no ventre de Santa Isabel. Aquela que, no versículo 28 desse mesmo capítulo, é chamada de cheia de graça, plena da graça. Quando ela chega, ela inunda o ambiente com a presença do Espírito Santo. É por isso que São Luís Maria de Montfort vai dizer que onde Nossa Senhora está, o Espírito Santo é pleno. Ele abunda porque ela é plena da graça, ela é plena da presença do Espírito Santo. E aqui, Santo Agostinho já enxergava que é o encontro entre os dois testamentos. Nossa Senhora, Arca da Aliança, que traz o próprio Cristo, e Isabel, que traz São João Batista, com quem se encerra o Antigo Testamento. Por um lado, João Batista é a voz que clama no deserto, Jesus é a palavra. João Batista comunica uma promessa, Jesus é o cumprimento dessa promessa. E aqui tem esse canto grandioso. E qual que é a primeira, dentre tantas, não é, noções que nós temos dessa palavra? Perceba, depois desse diálogo de Nossa Senhora e Santa Isabel, ela canta o famoso Magníficat, né? Nós cantamos, né? A igreja reza todos os dias, nas vésperas, esse cântico de Nossa Senhora. Mas eu quero chamar a atenção para um ponto fundamental. Lógico, aqui tem muita coisa bonita que pode ser dita, mas a atitude de Nossa Senhora é fundamental. Perceba, ela entende que ela faz parte de uma história muito maior como uma história de salvação. E se tem uma coisa que nós precisamos ter urgência de fazer, é entender que eu faço parte de uma história que é de salvação. Que Deus me salvou. E eu tenho que interpretar o meu passado à luz de Cristo, o meu hoje à luz dele, e consequentemente o meu futuro. Sabe por quê? Quem não se resolve com Jesus, fica a vida inteira mal resolvido e mal resolvendo os outros. Você percebeu que o povo que mais dá trabalho, o povo que a gente tem mais dificuldade de conviver, é o povo mal resolvido, sim ou não? Pode perceber. É a pessoa que não está feliz consigo, não está feliz com os outros, não está feliz onde está. A pessoa que age dessa maneira, ela não consegue viver uma vida plena porque ela mesma está no problema. Tem pessoa que consegue enxergar um problema em cada circunstância e mesmo quando tudo está dando certo, ela consegue enxergar problema. Entenda, a questão não está fora, está dentro de nós. E nós precisamos, claro, contar com os profissionais, psicólogos, enfim, aqueles que trabalham por desenvolvimento humano, mas temos que entender uma coisa, a graça de Deus, ela não apenas ressignifica, ela não apenas muda os símbolos, ela transforma. Deus é capaz de transformar a nossa história
de uma história de salvação, mas para onde nós temos olhado? Qual atitude eu tenho assumido diante da vida? Olha, quando nós trabalhamos esses aspectos, nós temos que entender que a graça é um princípio teológico, ela pressupõe natureza. O que significa dizer isso? Olha, a graça de Deus sempre vai atuar, certo? Ela está sempre ali, mas a minha correspondência, a minha interação com a graça, ela condiciona que tipo de revelação eu vou receber de Deus. Enquanto eu não fizer esse exercício de interpretar o meu passado, o meu hoje, o de Cristo, desculpa o que o padre vai dizer, nós vamos continuar dando cabeçada, porque vamos repetir os mesmos erros. Aí tem um ponto que tem falado muito. Muitas vezes, nós não queremos que Jesus entre em nossa vida e transforme todas as coisas. Nós queremos que Ele venha e mude aquela circunstância que não está sendo favorável, que Ele faça uma manutenção naquilo, mas que não transforma de fato a nossa vida. E Nossa Senhora não. Ela enxerga a história dela na história de Cristo. E é muito bonito, não é? O mistério da Virgem Santíssima. Vai dizer São Paulo VI, ela não tem luz própria. A luz que brilha sobre ela é a luz de Cristo. Cristo, vai dizer São Paulo VI, ele é o sol e ela é a lua, porque ela brilha, a luz que é de nosso Senhor. E quando olhamos, por exemplo, do Apocalipse, você percebeu que se tem um livro que mexer com o imaginário do povo, que traz medo, é o livro do Apocalipse, ou não? Você vê lá, tem um dragão, 7 cabeças, 12 chifres, 10 coroas. Aí você começa a imaginar, não é? Algo triste, quando na verdade a palavra Apocalipse vem do grego, significa revelação. Portanto, sabe o que está dizendo? A história que nós vivemos hoje, ela não se resume nela mesma. Ela não é fruto do acaso. Existe uma história de salvação que perpassa o tempo e nos aguarda no eterno. Esse é o sentido. É por isso que nós passamos por dificuldade, sofremos, passamos por tantas circunstâncias, mas sabemos que um dia contemplaremos a Deus, um dia tudo isso que nós vivemos, tudo que passamos em nossa alma, e somos compostos, lembra? De memória, inteligência e vontade, tudo isso um dia será planificado em Cristo se vivemos plenamente aquilo que Ele espera de nós. Nós confiamos nisso. Perceba, primeiro sinal, se abre o templo de Deus e se vê a Arca da Aliança. A arca, não é? Onde carregava, não é? As tábuas da lei, carregava os símbolos que lembravam a presença de Deus no acampamento. E quando a Arca da Aliança estava presente no Antigo Testamento, Deus agia com providência a partir da fidelidade que o povo tinha com Ele. Quando a arca não estava com eles, o povo perdia. Ou seja, a presença de Deus é sempre que garante o sucesso. E Nossa Senhora aqui, tanto quanto a igreja, é chamada de Arca da Aliança. O primeiro sinal, essa mulher, aqui não dá para explicar tudo, porque é um livro, o Apocalipse é um livro bastante simbólico, né? No sentido de trazer uma teologia muito além do que aquilo que nós lemos no texto escrito. É por isso, tem que se tomar muito cuidado para não ler de maneira literalista, é ou não é? E a mulher aqui, ela é tanto imagem da igreja, quanto de Nossa Senhora, porque ambas geram Cristo. Nossa Senhora que gerou Cristo para nós, mas a igreja, cada Santa Missa, gera Cristo no coração de cada um de nós pelo santo sacrifício do altar. O dragão, nos a dizer, não é? Ele é o demônio, o mal maligno, que se tipificou de diversas formas, sobretudo no povo que agiu de maneira imperial, que pegou pesado contra o povo de Deus. E ali tem o ministério da iniquidade, ele que varre a terça parte dos anjos, e portanto vemos a queda dos anjos. Mas tem um sinal aqui. A mulher vai para o deserto, e o deserto é um local tanto de encontro com Deus, quanto de encontro com o mal. Você percebeu? Quem aqui está fazendo a quaresma de São Miguel? Levanta a mão, por favor. Você que não está, dá tempo ainda, viu? Já perdeu uns dias, mas você retoma lá, não é? Você percebeu quando você se propõe a fazer uma quaresma? A quaresma maior que a da Páscoa, a quaresma de São Miguel. A privação que nós assumimos nos lança no deserto, é ou não é? Você pode perceber. É você se privar de um alimento, todo dia você se encontra com ele. Nunca tem casa. Uma coisa simples, porque nós vemos o deserto. Porque nós, é um tempo do mal? Porque a gente vai lutando contra nós mesmos. E nós vamos percebendo tendências em nós que não são boas. Mas ao mesmo tempo, é ali que Deus se revela, é ali que nós vemos uma profunda transformação. Então o deserto é um local de encontro com Deus. Mas muitas vezes nós lemos toda essa tipologia que a palavra apresenta, mas esquecemos. O último versículo que é dito aqui vai dizer, agora se completou, a realização aconteceu, ou seja, a salvação já nos foi concedida. E nos apresenta no passado, no presente, ou seja, a salvação é algo que recebemos. E também é algo que estamos recebendo a partir da correspondência de Deus, é algo que um dia receberemos plenamente quando participarmos daquilo que Nossa Senhora já participa na ordem da graça. Você pode pensar,
que um dia aquilo que somos de maneira física, material, vai ser levado à plenitude. Nós vivemos com Cristo inteiramente, que a vida não acaba aqui. Ela acaba, a morte eterna, que nós chamamos de inferno, é quando a pessoa se distancia de Deus. Mas o Senhor nos concede a oportunidade de voltarmos para Ele, entendermos que a história de Deus está reconciliada. A segunda leitura vai dizer que Cristo é primícia, ou seja, Ele colhe os primeiros frutos, Nossa Senhora na ordem da graça também, não é? Nossa fama que tem o corpo ressuscitado, daquilo que um dia nós viveremos. Mas para que isso se viva, gente, é preciso que nós comecemos a olhar para onde Deus tem olhado. Deus não tem olhado para o passado enquanto uma instância de condenação, nem para o nosso presente como algo que resolve apenas as circunstâncias. Deus tem nos olhado e esperado de nós uma resposta de fé e de amor que nós precisamos dar hoje. Sem desculpa, gente. Olha, nós estamos voltando a uma peregrinação e quando a gente vê a vida dos santos, o que esse pessoal viveu, nós ficamos até com vergonha do segmento que nós temos vivido muitas vezes. Porque, olha, é tanto sofrimento, é tanta dificuldade, mas ao mesmo tempo uma maneira como se lida com isso, como se isso fosse nada, no sentido de saber que tem um amor muito maior que nos constrange. Olha, nós tivemos lá em Lourdes e a história de Santa Bernadette é fantástica. Pensa numa menina que sofreu. Ela viveu a pobreza no sentido social, no sentido intelectual e no sentido da sua saúde. Para você ter uma noção, o pai dela passou por diversas dificuldades, não era alguém que administrava bem, não é? Aquilo que criou, trabalhava com moinho. Chegou um ponto de eles morarem na rua. E quando consegue uma casa, porque a família concede, eles moraram num lugar que o pessoal chama até de prisão, né? Que era um quarto de 3x4 para morar o pai, a criança, não é? O pai e a mãe, e 4 crianças, do que 5 já haviam morrido, porque era muito forte, não é? Ali, muito intensa, a mortalidade infantil. Se não bastasse isso que passou, não é? Essa pobreza material de ausência de recursos, ela tinha uma parte intelectual muito limitada. Ela era analfabeta, não conseguia aprender o francês, tampouco estudar, sendo até humilhada por conta disso. A mãe dela sofre um acidente e não consegue amamentá-la, e a mulher que a amamenta, quando vai cuidar dela depois, por necessidade da família, começa a humilhar dizendo, olha, você não vai ser nada na vida, você não vai conseguir fazer nada. E essa menina cresce dessa maneira. Terceiro ponto, a sua saúde. Dentre tantas doenças, tinha uma asma muito forte. E quando ela teve cólera, olha como o pessoal curava as coisas antigamente. Ela teve cólera, rasparam as costas dela, não é? Para curar. Foi curada da cólera, mas se agravou a sua asma. Você imagina uma coisa, uma menina que não tinha bens materiais, não tinha condição, dons, talentos intelectuais, não tinha uma saúde, e é para ela que Nossa Senhora aparece. Aí fica a questão, para onde é que eu tenho olhado? Para onde Deus tem olhado, ou para onde o mundo tem olhado? Não estou justificando a pobreza material, nem a dificuldade intelectual, nem vivermos enfermos, mas estou dizendo, onde é que eu tenho olhado? E essa menina, tanto que ninguém acredita nela, ela apanha dos familiares, ela apanha das pessoas. Chegou um ponto, quando começa as aparições, dela no êxtase, olhando Nossa Senhora, o povo queimar a mão dela de vela para ver se é êxtase mesmo. De queimar, e ela não sentia nada. E Nossa Senhora, quando lhe aparece, ela fala assim para ela, olha, eu não te prometo a felicidade desse mundo, mas o que vem eu te prometo. E depois das revelações, essa menina tem uma experiência tão forte de Deus, que ela não quer mais aparecer para o mundo. Ela fala, eu já cumpri a minha missão, eu já vivi o propósito. Ela entendeu o que estava fazendo no mundo. Ela entendeu que a vida não se resume aqui, não se explica aqui. E aí, será que nós entendemos? Você parou para pensar que se nós tivéssemos essa clareza do mistério de Deus, a gente não transformaria alguns problemas em absoluto, a gente não perderia a paz e ficaríamos tudo estabilizado por qualquer coisa. Se nós soubéssemos, tivéssemos clareza e vivêssemos a dinâmica da eternidade, tantas e tantas coisas não teriam o mesmo valor, o mesmo peso que nós temos dado. Quantos de nós, para exemplo, das nossas vidas, estamos presos ao passado, em relacionamentos, em eventos, em tragédias, porque não deixamos que Deus transforme de fato nosso coração, porque vivemos escravos. Porque no fundo, nós não queremos ver uma conversão concreta, nós queremos uma manutenção naquilo que temos visto, como eu disse agora há pouco.
Agora, se eu for pensar, repito, não estou justificando esse tipo de sofrimento, mas o que essa menina passou, viveu, sofreu, mas não tirou os olhos daquele que é o Senhor em todas as coisas? Talvez não. A mensagem de Deus para nós é essa hoje. Tira a cabeça das coisas, das circunstâncias e mesmo dos outros. Padre, o senhor não sabe o que eu passei, o que eu sofri? Não sei mesmo. Mas eu sei de uma coisa, se você ficar enfiado nisso, você vai ter motivo para sofrer o resto da vida. O ser humano vive à procura de porquês, não é? Ah, por que isso, por que aquilo, por que comigo e não com o outro, por que aconteceu isso? Deixa eu perguntar uma coisa. Já viu alguém que se resolveu assim, sim ou não? Procurando por quê? Estou dizendo que você não tem que descobrir essa história? Não, não é isso. Mas nós temos que ter humildade de saber que o mistério de Deus é grande, o da vida também, o de Deus é maior ainda. Nós não vamos ser todos os porquês, mas quando voltarmos o coração para Deus, Ele vai reconstruir nossa vida, nossa história. Eu não consigo acreditar e nem acredito no que a palavra de Deus quer, nos apresenta, que Deus escolhe uns para viverem tragédias e outros não. No fundo, o acidente acontece, é ou não é? Coisas que não acontecem. Nós vemos agora de maneira muito triste, né? Aquele avião que caiu aqui na região de Campinas. Eu perdi meu irmão em 93 de acidente, eu não que seja a vontade de Deus, mas aconteceu. Mas para Deus permite, porque Ele é um Deus ruim, não. Mas Ele transforma todas as situações de nós nos confiarmos a Ele. Só que eu serei um agente, um instrumento dEle, se eu começar a caminhar na graça dEle. O que eu estou querendo dizer com isso? Interpreta a sua história que a Nossa Senhora fez. Deixa Cristo entrar e transformar tudo. Talvez para o seu matrimônio está faltando isso hoje. Talvez você está preso em particularidade, talvez você se acostumou com alguma coisa. Talvez você está vendo tanta coisa que está te jogando para baixo, quando na verdade nós temos que olhar para Deus onde estamos vivendo hoje. Nós somos chamados a frutificar onde Deus te plantou. Deus te plantou nessa família onde você está para que você frutifique ali. Tire essas questões. Pare de qualquer coisa na cabeça. Volta para Deus. Aquela que foi assunta aos céus, ela nos lembra que um dia, se permanecermos fiéis, também viveremos lá. Mas ninguém vai encontrar com Deus, contemplá-lo face a face, se não tiver o propósito e vida alinhado. Vou dizer uma coisa, se o padre já vai encerrando. Enquanto nós não entendermos que nós não apenas temos um propósito, mas somos um propósito. Enquanto eu não entender que eu tenho que caminhar para Ele, eu não viverei uma vida plena. Nós podemos ficar nervoso, podemos nos agitar, pode fazer o que for, mas enquanto você não voltar para Ele, nós vamos continuar dando cabeçada. A oportunidade que Deus nos concede hoje é de voltar o coração para Ele. Diga assim para Ele hoje. Olha, Ele não vai te olhar te condenando. Ele vai te olhar te trazendo para o bom caminho. Olha, pai e mãe sabe disso. Quem é pai e mãe? Que levanta a mão. Você já jogou seu filho fora? Fez alguma coisa errada? Pelo amor de Deus. Não, né? Eu nem vou perguntar sim ou não, porque eu falo rápido, o povo não entende. Vai falar sim, eu vou ficar assustado aqui. Se nós, como seres humanos, não fazemos isso, Deus não vai fazer com você. Ele vai te acolher, vai te tratar, para que você viva uma vida nova. Feche os seus olhos. Baixe a sua cabeça. Peça ao Senhor essa graça. De viver uma existência renovada, transformadora. De fato corresponder à graça de Deus em sua vida. Amém? Fiquemos em pé.